Governo do Estado autoriza a abertura de novas UTIs pediátricas nos hospitais de Santa Catarina e você vai ver também. OMS confirma 257 casos da varíola dos macacos em 20 países fora da África. A síndrome do esgotamento cresceu entre as mulheres ao longo da pandemia. Quase metade das brasileiras que trabalham se sentem esgotadas. E vai doer no bolso do brasileiro. O maior reajuste dos últimos tempos dos planos de saúde já está valendo. No final de semana, a Defesa Civil de Criciúma fez mais uma ação para acabar com locais abandonados na cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje segunda-feira, 30 de maio de 2022. Essa semana será de tempo instável em Santa Catarina. A OMS confirma 257 casos de varíola dos macacos em 20 países, fora da África. Outros 120 casos suspeitos são investigados. Nenhuma morte foi relatada no Brasil. Ainda há casos a serem confirmados. A diretora da Organização Mundial da Saúde para a Preparação Global para Riscos Infecciosos, Sylvie Bryant, disse que o surto da varíola dos macacos pode ser controlado caso os países tomem medidas extremamente rápidas. Sylvie destacou que o momento atual é uma janela de oportunidade para prevenir uma maior disseminação do vírus causador da doença, mas ressaltou que a população geral não deve se alarmar. Isso porque a transmissão entre as pessoas é baixa e mais lenta em comparação com outros patógenos, como no caso da Covid-19. A OMS afirmou que não há necessidade para uma campanha em massa de vacinação a toda a população agora, mas sim imunizar as pessoas que tiveram contato com outras contaminadas. No Reino Unido, por exemplo, profissionais da saúde e pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas estão sendo vacinados. Mas mesmo com a tentativa de controle, a doença começou a se espalhar pelo mundo. As autoridades de saúde argentinas oficializaram nesta sexta-feira o primeiro caso de varíola do macaco na América Latina. Segundo a imprensa do país sul-americano, trata-se de um homem de 40 anos que voltou da Espanha. O paciente está em boas condições e as pessoas próximas estão sob controle clínico e epidemiológico sem apresentar sintomas. O Ministério da Saúde argentino também notificou o surgimento de outro caso suspeito de um residente na Espanha que está visitando a província de Buenos Aires e não tem ligação com o paciente anterior. A aparição da doença em países fora do continente africano, onde ela é comum, preocupa os especialistas, mas os casos até agora são leves e nenhuma morte foi notificada. E vai doer no bolso dos brasileiros. A Agência Nacional de Saúde autorizou o maior reajuste dos últimos tempos para os planos de saúde que já está em vigor. A alta vai impactar cerca de 8 milhões de clientes, o que representa 16,3% dos beneficiários de planos de saúde do país. E o aumento será o maior desde o ano 2000, quando teve início a série histórica. O reajuste anunciado pela ANS será de até 15,5%. Até então, o maior reajuste havia sido de 13,57% em 2016. O aumento será aplicado para os contratos que fazem aniversário no período de maio de 2022 a abril de 2023. A ANS alega que o reajuste foi motivado pelo aumento nos gastos dos planos individuais no ano passado, na comparação com 2020. A agência citou principalmente o aumento nos custos dos serviços e insumos. Em contrapartida, o uso dos serviços de saúde, que caiu muito durante a pandemia, não cresceu no mesmo ritmo. A retomada tem sido mais gradual em relação às consultas e internações. O reajuste só vale para os planos individuais e familiares. Nos planos de saúde coletivos e empresariais, as operadoras têm liberdade para determinar os preços e os reajustes sem precisar da autorização da ANS.
Os comerciantes brasileiros ficarão mais otimistas porque em maio, segundo os dados de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o levantamento mostrou que o índice de confiança do setor subiu 5,7% em relação a abril. O aumento inesperado nas vendas foi o principal motivo para a confiança dos comerciantes voltar a crescer, reflexo da melhora da pandemia. A flexibilização das medidas restritivas levou à volta dos consumidores dentro das lojas. E os números da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, confirmaram o sentimento do setor. O índice de confiança marcou 120,2 pontos em maio, o que representa um aumento de 5,7% na comparação com abril. Já o dado que avalia as condições atuais do empresariado marcou 102,2 pontos, 11,8% a mais do que abril. E o componente que mede a expectativa dos comerciantes voltou a crescer após 4 meses de queda e marcou 150,8 pontos, um crescimento de 3,7% na comparação com o mês anterior. A CNC destacou ainda que houve melhora da confiança entre as empresas varejistas de pequeno porte. O indicador de confiança cresceu 10,2% em um ano entre os grandes varejistas, enquanto a expansão entre os pequenos empresários do setor no período foi de 32%. A seguir, nova pesquisa mostra o crescimento de mulheres com síndrome do esgotamento. Você já parou para pensar qual é a quantidade de lixo reciclado no mundo? O Brasil soma mais de 214 milhões de habitantes e o consumo nacional gera por ano cerca de 82 milhões e 500 mil toneladas de lixo. E muito pouco ainda é reciclado ou recuperado. Pensando nesses números, artistas plásticos de várias partes do Brasil criaram uma maneira para mostrar que o lixo pode se transformar em arte ou até em uma fonte de renda. O que para muitos é apenas material de descarte, papel velho, incômodo, para o Léo é uma matéria-prima importante. Aí eu faço uma homenagem ao papelão, que é a família, que é o craft, que é a proteção, que é o material que tem realmente uma expressão muito grande na nossa cadeia de reciclagem. Ele atinge quase 70%, ele vai e volta, ele é o que queremos para todos os outros materiais. Por ano são produzidas em todo o planeta mais de 2 milhões de toneladas de lixo. E o Brasil é o 4º país que mais se produz resíduos, milhões e milhões de toneladas. E menos de 2% disso é reciclado. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, quase 40% dos resíduos no Brasil continuam sendo destinados aos lixões a céu aberto. A projeção do Banco Mundial e da ONU é que na metade do século, se o ritmo atual for mantido, teremos 9 bilhões de habitantes e 4 bilhões de toneladas de lixo urbano por ano. Acho que ainda temos muito que melhorar. Eu acho que enterramos milhões ainda em alguns lugares impróprios e o mínimo que teríamos que ter a consciência como país, como um povo que sabe cantar e que sabe dançar, também devia saber reciclar também. Com os artistas plásticos, papelão se transforma em esculturas, peças de decoração e até robôs de brinquedo. Olha só esse que o Jota construiu com peças de computador e impressoras. Além de arte, se tornou uma fonte de renda. Até aqueles que estão sem um caminho, né, o que fazer e tal, e aqui com esse material o investimento é quase zero. O que vai é a criatividade. Quando você tem uma inspiração, melhor ainda. Para os artistas, essa triste realidade do desperdício pode mudar,
se o mundo começar a se conscientizar da importância da reciclagem, começando pela valorização dos catadores de materiais recicláveis. Eu acho que essa luta não terminou, ela é contínua, ela precisa de ser aperfeiçoada, precisamos de políticas, né, que realmente, independente de qualquer situação, apoiem, porque eles são os agentes, são agentes ambientais que colhem, que coletam ou que se organizam nos seus galpões e nas suas associações, transformando, né, um material que não é lixo, ele é matéria-prima para outras coisas. O burnout cresceu entre as mulheres ao longo da pandemia. Quase metade das brasileiras que trabalham se sentem esgotadas. A conclusão é de uma pesquisa realizada por uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Foco, anos de estudo e a construção de uma carreira de sucesso. Viagem internacional, fuso horário, tendo que fazer a reunião na hora do almoço, sem hora para chegar, sem hora, enfim, para sair, uma loucura. E aí, junto com a minha carreira de executiva, eu era professora universitária e também me dedicava a alguns trabalhos terapêuticos para mulheres, né? Que é um assunto ali para o qual eu me dediquei também. Ana Tomazelli tinha um emprego dos sonhos, ou melhor, os empregos. Mas foi justamente esse acúmulo de funções que fez o corpo dela pedir socorro. O que acontece em 2018? Eu fico sem voz. Por 10 dias, sou hospitalizada, afastada do trabalho, coisa que nunca tinha acontecido. E vou entender, então, por que isso aconteceu. Não era um resfriado, não era uma simples estafa. E, psicologicamente, entendi que, nesse mesmo período, um projeto que eu tinha feito, muito importante para o segmento onde eu atuava, ele foi lançado e foi divulgado na mídia, mas ele foi sem o meu nome. A resposta física estava ligada à mente. Procurei uma pessoa profissional de psicologia, contei o que estava acontecendo, iniciei ali um tratamento, um acompanhamento terapêutico. Esse profissional me indicou um profissional de psiquiatria. Falou, olha, para compor esse diagnóstico, acho importante falar com essa pessoa. Ana foi diagnosticada com burnout, um fenômeno ocupacional que em janeiro deste ano foi incluído na nova classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. A palavra significa esgotamento, com sintomas de exaustão extrema e estresse gerados no ambiente de trabalho. Quando falamos de esgotamento, ele não vai fechar ali em um quadro, tem que ter outros sinais e sintomas, né? Mas se juntarmos aí o esgotamento físico e mental, ao qual aí o sujeito ele vai ficar com a produtividade menor, ele vai querer realmente não ir para o trabalho, vai querer dormir, vai dormir, mas ele vai acordar cansado, o sono não é reparador, vai ficar mais irritado, concentração vai cair, né? É um problema profissional que, especialmente para mulheres, soma-se às questões do lar e família, como relata Ana, cujos filhos, na época do diagnóstico, tinham 8 e 18 anos. Eu estava casada com meu segundo marido, que não é o pai deles, então veja, administrando o ex-marido, os filhos, ex-marido com guarda compartilhada, os filhos, o casamento, o trabalho, toda a casa. Durante a pandemia, o trabalho remoto associado aos cuidados com a casa e filhos de forma simultânea afetaram mais ainda a saúde mental feminina. O burnout aumentou bastante entre as profissionais daqui do país. Segundo um levantamento realizado pela empresa de auditoria internacional Deloitte, 44% das brasileiras afirmaram estar esgotadas. A pesquisa foi realizada entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano, com 5 mil mulheres de 10 países, sendo 500 do Brasil. Depois de encarar o problema de frente e observar esse crescimento, que não começou agora, Ana resolveu mudar de vida e passou a dar suporte a mulheres que enfrentam o mesmo drama.
2019 eu fundo a ONG e aí chego em 2022 com uma relação com um trabalho muito reeditada, eu vou chamar dessa forma. Então a maneira como eu trabalho, continuo trabalhando bastante, trabalho não só na ONG, mas também trabalho numa startup de atendimento ao cliente. A organização não governamental fundada pela ANA é o IPFEM, Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, que atua para ensinar a identificar e interromper os processos de violência socioemocional na família, nos relacionamentos e, claro, no trabalho. E saber que eu entrego um mundo menos difícil para alguém já compensa tudo. Mas como identificar o burnout? E o que é o sinal de alerta que você tem que pedir socorro quando você vai realizar atividades simples que antes você sentia prazer e que agora você não sente mais prazer e você tem dificuldade até para fazer. Sabe que você quer fazer e não faz. Você tem uma situação de trava. Algumas empresas hoje investem na saúde mental dos empregados, como afirma o professor Sérgio, que é também fundador da Fitter, uma startup de inteligência artificial que mede a felicidade profissional dos funcionários. A gente está sendo muito demandado por palestras para a parte de educação e as empresas agora estão começando a implantar metodologias de medir felicidade, de medir saúde mental e mais do que isso, porque só ter o dado não adianta nada. É ter o dado e interagir de uma forma positiva com as pessoas, porque elas vão produzir mais, inclusive, né? Como ex-paciente de burnout e fundadora da ONG que atua no mesmo segmento, Ana ressalta que o assunto, ainda tabu, precisa de mais atenção. Sendo um fenômeno ocupacional, a gente precisa olhar para essas relações e as empresas estão aprendendo a fazer. Não só por uma falta de vontade, mas por um desconhecimento mesmo, por uma ignorância. Então as empresas estão no caminho, estão aprendendo. E em falar em saúde, o governador Carlos Moisés divulgou hoje que novos leitos de UTIs pediátricas serão abertos no estado. A situação já vive um esgotamento há mais de um mês, onde crianças estão à espera de leitos para tratamento. O governador Carlos Moisés anunciou nesta segunda-feira a abertura de 68 novos leitos de unidade de terapia intensiva, UTIs neonatal e pediátrica em até 90 dias. A medida foi tomada após a articulação envolvendo a Secretaria do Estado de Saúde com unidades hospitalares do estado. Os hospitais que terão novos leitos de UTI são Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, com 9 leitos neonatal, Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, com 6 leitos de UTI pediátrica, Hospital Azambuja, em Brusque, com 8 unidades neonatal e 2 pediátricas, Hospital e Maternidade Jaraguá do Sul, com 2 pediátricas, Hospital Infantil Gesser Amarante Faria, em Joinville, com 10 unidades pediátricas. Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, com 4 unidades neonatal. Hospital Regional de Araranguá, com 5 unidades pediátricas. Hospital Materno Infantil Santa Catarina, em Criciúma, com 7 unidades neonatal. Hospital Regional São José, com 10 unidades neonatal. E Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, com 5 unidades pediátricas. Os dados do painel da transparência mostram que o estado está com 294 leitos de UTI neonatal e mais 89 pediátricos ativos, distribuídos nas 7 macro-regiões, e a abertura dos novos leitos significa um incremento de 13% de leitos de UTI neonatal e 33,7% nos leitos pediátricos. Para a abertura dos leitos, serão realizados novos convênios que permitirão às unidades a compra de equipamentos e contratação de recursos humanos. Neste sentido, várias superintendências estão envolvidas no trabalho de articulação para que os leitos estejam em pleno funcionamento o mais breve possível a partir de 10 dias. O movimento de ampliação já vem ocorrendo. No último mês, foram ativados 5 leitos de cuidados intermediários neonatais nos hospitais regionais de São José, além de 17 leitos de internação no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Os leitos de UTI pediátrica estão lotados nos últimos dias devido às crises respiratórias agudas graves, principalmente do vírus da bronquiolite, que está atacando crianças em todo o estado.
E essa semana vai ser mais fresquinha e com períodos de chuva em todas as regiões. Confira agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 9 graus, chegando a 18. Céu nublado com possibilidade de garoa o dia inteiro e chove no período da noite. Quarta-feira, o dia amanhece com 11 graus, chegando aos 20. O tempo permanece chuvoso durante todo o dia. Quinta-feira, o dia amanhece com 13 graus, chegando aos 21. Também há períodos de chuva programados para o dia inteiro. Sexta-feira, o dia amanhece com 10 graus, chegando na casa dos 18. Mais um dia de chuva e garoa durante todo o dia. A seguir, começou a segundona do Catarinense. A Prefeitura de Criciúma segue fazendo um pente fino nos imóveis abandonados da cidade. A Defesa Civil de Criciúma autorizou mais uma demolição de um prédio abandonado no centro da cidade. Desta vez, uma antiga estrutura na esquina das ruas Marechal Deodoro e 6 de Janeiro foi derrubada. No local havia funcionado por último um restaurante e depois de uma situação de abandono pelos proprietários, o local estava servindo como ponto de acúmulo de lixo e água parada e até mesmo como moradia para usuários de entorpecentes. No último sábado, a força-tarefa da Prefeitura realizou a demolição e a limpeza do local, após uma série de tentativas de localização dos proprietários sem sucesso. Todo o valor gasto no trabalho será cobrado pela Prefeitura no Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, dos proprietários. E começou a segundona do Catarinense, com direito a golaço de falta do Tigre e tudo. E o pontapé inicial para voltar à elite da Série A do estadual foi dado nesse final de semana. A bola rolou no Campeonato Catarinense da Série B e com bastante gols marcados. Ao todo foram 9 gols em 5 jogos. O Tigre foi até Lages para o duelo contra o Inter e os gols de Igor e um golaço de Marcos Cerato, que fez com que o Tigre estreasse com o pé direito na competição, aplicando 2-0. Outro destaque ficou por conta do Guarani de Palhoça, que visitou o Nação no norte de Santa Catarina e venceu pelo placar de 3-1. Já o Caravaggio não fez uma boa estreia, perdendo para o Metropolitano em casa por 1-0. A próxima rodada da Série B do Catarinense tem no próximo dia 4, Guarani e Blumenau às 3 horas da tarde, às 3h30 Metropolitano e Nação e Caravaggio e Carlos Renault. Já no dia 5, às 3h30, Tubarão e Inter de Lages. O Criciúma só volta a campo na competição no próximo dia 13 de junho, às 7 horas da noite, em casa, frente ao Atlético Catarinense. E no Sala de Entrevistas dessa semana, vamos conversar com pais sobre várias doenças que as crianças são acometidas, principalmente agora no inverno, e outros cuidados que devem ter com os pequenos. E que pais que não têm dúvidas relacionadas à saúde dos filhos? Quase todos. Por isso, a médica pediatra Ana Paula Trombin Soares participa do Sala de Entrevistas desta terça-feira para falar um pouco mais da saúde dos pequenos e os cuidados, principalmente nessa época de inverno. A gente está tendo uma alta procura, né, uma demanda bem grande. Isso está bem associado agora com o início do inverno, né? Então, realmente, a gente está tendo transições de temperatura muito variáveis, né? Um dia realmente muito quente, no outro dia muito frio. E já é um pouco esperado também na questão do inverno. As crianças ficaram fechadas em casa quase 2 anos, retornaram para as escolas. Então, no inverno, os ambientes são mais fechados e essa circulação de vírus, principalmente, ela é maior. É maior, mas está levando os pais num pânico maior também, né, para as pediatrias, porque é o que a gente nota justamente por 2 anos de pandemia.
Agora parece que está tudo novo, né? Parece que são vários vírus novos, várias coisas novas, mas não, é que aqueles pais mais novinhos, com as crianças mais novas, estão pela primeira vez tendo contato com bronquiolite, com asma, com outros tipos de vírus e também doenças respiratórias que talvez há 2 anos, por causa da pandemia, as crianças eram menorzinhas, não tinham tanto, né, doutora? Isso, justamente. Essa é uma questão que a gente às vezes conversa com eles, que eles comentam muito, mas meu filho tem 2 anos e meio, nunca ficou doente. Mas se a gente for pensar um pouquinho, né, 2 anos as crianças ficaram totalmente fechadas. Então, não circulavam, tinham menos contato com outras pessoas e não tinham escola, não ficavam doentes. Então, agora que voltam a circular, estão fazendo seus primeiros quadros, algumas delas estão pegando o primeiro inverno da vida escolar, porque agora que estão iniciando a escola. Então, leva a mais quadros, principalmente os virais de repetição, em alguns casos fazem os quadros bacterianos, as pneumonias, né? Algumas complicações, mas a grande maioria são quadros virais de repetição, né? Derivado de todas essas questões que a gente tem agora nessa época. Essas e outras informações nesse papo interessante você acompanha no Sala de Entrevistas, desta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias também estão nas nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês uma boa noite, um bom começo de semana. Até amanhã.